esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por todas as cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós podemos, além do tema do anúncio, porque Jesus andava cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino, nós poderíamos tirar deste evangelho algo importante para nós, e eu resumiria em uma palavra: seguimento. Veja, Jesus, quando inicia a sua vida pública, Jesus escolhe 12, os 12 apóstolos, para que permanecesse com ele e depois para enviá-los. Chama esses 12 para segui-lo. Depois, Jesus estende esse chamado aos discípulos. E hoje nós vemos também no Evangelho algumas mulheres que seguem Jesus. Às vezes nós podemos pensar que o chamado para seguir Jesus é apenas de um grupo dentro da igreja. Então, o padre, o bispo, são chamados ao sacerdócio, então são chamados ao seguimento a Jesus. Os religiosos, então, são chamados ao seguimento a Jesus, ou alguma expressão de vida consagrada. E nós esquecemos que este chamado para seguir Jesus, o chamado do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, é um chamado feito a todo batizado. Qual a diferença? A diferença está na forma. Veja que para alguns, quando Jesus chama, Jesus pede para deixar tudo. E o Evangelho diz: não leve nem bolsa, nem sacola, nem dinheiro. Mas no Evangelho de hoje, essas mulheres seguem Jesus, mas utilizam os seus bens em favor do reino. Veja, para cada um, Jesus tem um chamado específico. O importante é que cada um de nós tenhamos no nosso coração de que todos nós fomos chamados a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E o que significa seguir Jesus? Nós podemos dizer que seguir Jesus significa imitá-lo. Todos nós, então, na igreja, somos chamados a imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a segui-lo e fazer com que a nossa vida, todos nós, seja uma vida de imitação a nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que a nossa vida cada vez mais reflita e mostre a vida de Cristo em nós. Veja que esse chamado de Jesus a segui-lo é um chamado para todos. E eu vou dizer para vocês, para os piores, viu? Quem foi à missa de ontem
viu quem foi que Jesus chamou. Vocês se recordam? Ontem foi dia de quem? Ontem foi dia de quem? São Mateus. São Mateus. Quem era São Mateus? Um pecador público. Veja a qualidade de quem Jesus chama. Jesus parece que gosta, né? Jesus gosta desses. Ontem chamou Mateus, um pecador público. Hoje Jesus chama, ou melhor, aqui não há um chamado como o de Mateus, mas o Evangelho mostra algumas pessoas que seguem Jesus. Olha o tipo de pessoas que seguem Jesus. Algumas mulheres que Jesus curou de enfermidade e uma que Jesus expulsou 7 demônios. O que nós vemos nisso? Às vezes nós achamos que nós estamos aqui porque nós somos bons demais. Por que Jesus te chamou? Às vezes a gente tem esse orgulho de achar que Jesus me chamou porque eu sou muito bom. Quando na verdade o chamado e a escolha de Deus é um ato da gratuidade do seu amor. Não éramos os melhores. Se nós fôssemos olhar por aí, Jesus deveria ter um critério melhor. Mas escolheu a nós, como escolheu Madalena, como escolheu Mateus. Escolheu para quê? Para que nós possamos seguir Jesus. A nossa vida de batizado, a nossa vida de sacerdote, a nossa vida de religiosos é uma vida de seguimento a Cristo. E esta vida deve transparecer cada vez mais este Cristo que nós seguimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.